graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando desse assunto, a criação. Já tem muita coisa já que nós falamos, mas ainda tem muita coisa para falar. Hoje eu quero falar a respeito da terra caótica, a terra no caos. Veja, o mundo pré-adâmico, né? Essa é a segunda terra, é a terra caótica. No versículo 1, no verso 1 de Gênesis diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E aí no versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bom, nós acreditamos então claramente ali, é um texto claro para nós, de que está se referindo a duas terras. A primeira, Deus fez perfeito, né? Jó 38, 4 ao 7, e aconteceu algo, e no versículo 2 nós vemos a terra no estado de estar sem forma, de estar vazia, e pelos textos bíblicos de Isaías capítulo 14, do 12 a 15, Ezequiel 28, do 11 ao 19, essa alguma coisa que aconteceu foi a queda de Lúcifer. Sim, foi esse anjo que caiu. No versículo 11, Deus de novo ele organiza as águas e ele chama a parte seca de terra. Veja que Deus fez a terra no começo, no princípio, mas ela foi alagada, ela foi inundada, houve um dilúvio e agora a terra está submergida nas águas de um dilúvio que aconteceu, de um julgamento de Deus. E é a respeito disso que nós vamos desenrolar nos próximos vídeos. É a respeito da terra caótica, dessa terra sem forma e vazia. Nós sabemos que Deus não fez uma terra sem forma, nós sabemos que Deus não fez uma terra vazia, nós sabemos que Deus não faz bagunça. Alguns pensam assim: bom, Deus disse no princípio criou Deus os céus e a terra, dizendo que Ele tinha feito tudo, e agora Ele está dizendo no versículo 2 como Ele fez. Mas não, Ele fez a terra perfeita, e essa terra perfeita se tornou caótica, bagunçada. Deus não faz nada, absolutamente nada, que seja bagunçado. Então nesses próximos vídeos nós vamos desenvolver essa ideia, e você vai acompanhar comigo. Talvez você não creia assim, mas não é por isso que nós vamos nos agredir dizendo que uma coisa é heresia, a outra é heresia. Não, são pontos de vista diferentes. Eu vou embasar meu estudo em vários textos, em vários versículos, como eu tenho feito, falando já da terra original, desse mundo pré-adâmico, e ainda falando desse mundo pré-adâmico, a segunda terra é a terra do caos, é a terra caótica. E hoje eu quero falar a respeito da dispensação dos anjos. A dispensação dos anjos, o tempo. Dispensação quer dizer o tempo em que os anjos eles eram responsáveis pela terra. Essa é a dispensação, esse é o tempo dos anjos, do governo dos anjos sobre a terra. Então nós vamos falar disso um pouco agora, da dispensação dos anjos. Olha só, esse nome, né? Dispensação dos anjos, quer dizer porque os anjos eles foram ordenados a governar a terra, certo? Os anjos eles estavam, foi dado ordem a eles, principalmente a Lúcifer, para Lúcifer ser o principal governador da terra. Nós vemos isso nos textos que nós exaustivamente falamos, né, de Ezequiel e de Isaías, que ele era o querubim ungido, que ele era o protetor, que ele debilitava as nações, que ele fez comércio, que ele corrompeu os santuários com seus comércios, que ele quis sair da terra, subir aos céus e se rebelar, e ele caiu, ele perdeu. Veja que ele tinha muita ligação com a terra. Então é por isso que nós chamamos de dispensação dos anjos, porque os anjos são ordenados a governar a terra. Agora eu quero que você preste atenção que a Bíblia ela vai falar as coisas dos anjos, ela está falando de anjos. Agora em Efésios, no capítulo 1, no versículo 21, vai estar falando a respeito da ressurreição de Cristo, que ele ressuscitou e ele está acima de todas as criaturas. Veja só o
que diz: acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se possa nomear, não só nesse século, mas também no vindouro. Veja que Paulo está dizendo de principados, de anjos que são príncipes, de poderes, de anjos poderosos, de potestades, de anjos que cuidam de outros anjos, de domínio, de anjos que exercem autoridade, de nome que é pronunciado não só agora, mas no século vindouro. As pessoas falam assim: isso aqui é o diabo, pastor. Não pode ser o diabo, porque o diabo não será pronunciado no século vindouro, no novo céu, na nova terra. Ele deixará de existir, ele estará preso no lago de enxofre e fogo, e ele não existirá, o seu nome não será pronunciado no novo céu e na nova terra. Mas os anjos, eles são esses principados, eles são esses poderes, essas potestades, esses domínios que Paulo está dizendo aqui em Efésios. Então, esses anjos, eles não foram criados só para cantar a Deus, eles foram criados para vários serviços, para vários trabalhos. E antes dessa dispensação que nós vivemos agora, porque agora alguns desses anjos, eles estão para ministrar a nós, ao nosso favor, ao favor daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1,14 diz isso claramente, que há anjos agora que são espíritos que ministram ao nosso favor. No entanto, antes de nós existirmos, os anjos, eles já trabalhavam. Os anjos não estão trabalhando depois que o homem foi criado. Não, os anjos já vinham trabalhando há muito tempo atrás, antes dessa dispensação adâmica existir. Então Paulo está dizendo que Jesus está acima desses anjos. Ora, nós sabemos que ele está acima, mas o que eu me refiro é mostrando as categorias e as separações de autoridade, de patente desses anjos. Agora veja que a Bíblia também diz aqui, no próprio livro de Efésios, no capítulo de número 6, no versículo de número 12, diz assim: porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Veja que Paulo aqui nesse texto está falando da armadura e da batalha espiritual, e agora Paulo vai falar dos demônios. No capítulo 1, no versículo 21, Paulo se refere a anjos, que Jesus está acima de todo nome angelical, seja poderes, seja domínio, sejam tronos, seja autoridades ou potestades. Agora, nesse versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, Paulo está falando a respeito dos anjos caídos. Ou seja, são principados, eles eram principados, potestades, poderes desse mundo tenebroso e forças espirituais da maldade. São anjos que deixaram o seu principado, são anjos que foram ordenados a várias atividades, a várias tarefas, não só na terra, como no universo, e foram reprovados. Então, os anjos, a dispensação dos anjos, ela aconteceu há muito tempo atrás, e os anjos trabalhavam ferrenhamente com o fim de executar as tarefas dadas por Jesus Cristo, pelo Senhor Palavra. Agora, continuando para ratificar o raciocínio, em Colossenses, no capítulo de número 1, no versículo de número 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nele, dizendo em Jesus, foi criada todas as coisas que estão nos céus e as coisas que estão na terra, visíveis e invisíveis. Aquilo que é invisível para nós no reino dos céus é visível ao próprio reino dos céus, porque um anjo vê ao outro. Agora, as coisas que são invisíveis e as coisas que são visíveis aqui da terra, e há coisas invisíveis aqui também, como anjos que estão cuidando de assuntos aqui na terra, são invisíveis para nós. Jesus, foi tudo tirado, extraído de Jesus. E aí Paulo vai dar aqui um exemplo para nós das patentes, das divisões angelicais, sejam tronos, ou seja, Jesus criou
tronos. E ele está falando de seres angelicais, de seres invisíveis. Então havia tronos. Por isso que nós falamos da dispensação dos anjos. Era ordenado aos anjos governar o universo, governar a terra, e havia tronos, haviam seres que estavam assentados em tronos com responsabilidades, com autoridade, e muitos debaixo dessa autoridade sendo submissos. Lúcifer foi um deles. Sejam tronos, sejam dominações, domínios, ou seja, anjos que dominavam assuntos, coisas criadas, visíveis, invisíveis, que eles eram responsáveis de dominar, de exercer domínio sobre essas coisas. Sejam principados, anjos príncipes que tinham acesso aí de um lado ao outro, incluindo Lúcifer, incluindo vários que caíram com Lúcifer. Sejam potestades, anjos que cuidam de vários outros anjos, anjos que cuidam de hostes angelicais. Todas as coisas foram criadas por Ele, por Jesus, e para Ele, para Jesus. Então toda essa hierarquia, toda essa divisão, essas patentes foram criadas por Jesus e para Jesus. E quando foram criadas? Muito antes de Adão ser criado, dessa terra ser restaurada, na primeira terra, na terra original. Então por isso nós chamamos de dispensação dos anjos. Agora, diz aqui a Bíblia também, em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 22, assim: o qual, após ter subido ao céu, está à destra de Deus, havendo sujeitado os anjos às autoridades e os poderes. Anjos, autoridades e poderes. Veja que são coisas tão misteriosas que Pedro está usando 3 palavras: anjos, autoridades e poderes. Ou seja, Jesus colocou tudo debaixo do seu poder. Porque quando Satanás se rebelou, quando Adão também se rebelou, as coisas perderam um pouco da organização. Agora vem Cristo e faz tudo ser organizado. Ele sujeita anjos, que continuaram, já eram sujeitos, e ele sujeita também os anjos que caíram, autoridades e poderes. Então é chamado de dispensação dos anjos, porque os anjos eram e até hoje são responsáveis por muitas tarefas, por muitos trabalhos que existem no universo e até hoje na nossa terra, que é a terra restaurada. Agora, quanto tempo isso durou? O tempo da criação da terra original até a queda de Lúcifer. Ou seja, em Jó 38, 4-7, fala ali no capítulo 38, narra a história dessa terra original, não os 6 dias da recriação, mas a terra original. E os anjos, eles foram ordenados a governar essa terra e todas as coisas que estavam ao redor dessa terra, o universo. Então desde o tempo da criação da terra original até a queda de Lúcifer. Quando Lúcifer caiu, a terra original se tornou a terra caótica, a terra do caos. Acabou a dispensação dos anjos com a queda de Lúcifer, de uma terça parte dos anjos. O que era favorável nessa dispensação? Nesse tempo em que os anjos eram os governantes e os anjos eram os administradores do universo, todos eram perfeitos. Veja que a Bíblia foi muito clara que Lúcifer foi criado perfeito, e Lúcifer era um modelo, e os anjos também que caíram com ele eram perfeitos, e Deus não cria nada que seja imperfeito. Então o favorável era que todos perfeitos, não havia imperfeições, não havia seres tendidos a cair, tendidos ao erro, tendidos à iniquidade, tendidos ao pecado. Qual era o teste? Sujeitar a Deus. Ou seja, havia um teste nessa dispensação. Eles precisavam se sujeitar a Deus. Ou seja, eles tinham a livre escolha, o livre-arbítrio,
de se sujeitarem a Deus. Aqui, em 1 João, no capítulo 3, no verso 4, diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, os anjos são seres que têm liberdade de escolha, eles escolhem seus caminhos, e por isso que havia ali no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, justamente para que eles tivessem a opção de escolher o melhor caminho para eles. E os anjos, eles tiveram o teste de se sujeitar a Deus, eles podiam cometer iniquidade e pecado, e Lúcifer disse que ele cometeu iniquidade, que ele cometeu pecado, portanto o teste era esse, e os anjos estavam sendo testados, a sua fidelidade, a sua lealdade a Deus. Eles tinham a escolha de viver do jeito que eles queriam. Então qual que era o propósito dessa dispensação desse tempo dos anjos? Dar escolha a eles. Deus não quer que ninguém o sirva porque Deus é arbitrário, porque Deus ele é único e Ele não vai dar outro caminho para as pessoas, porque Ele é único. Ele não vai permitir que haja outros caminhos. Não, Ele permite que haja outros caminhos. Então Ele permite que as pessoas, que os seres, que os anjos, que os homens, eles escolham o caminho que eles querem seguir. João 8,44 diz que o diabo foi homicida desde o começo, o diabo não se firmou na verdade desde o princípio, e ele foi mentiroso desde o princípio. Ou seja, ele escolheu, ele teve a escolha dele, e ele levou outros a escolher esse mesmo caminho. Portanto, ele teve a sua escolha do seu caminho, e ele levou muitos através das suas ideias, do seu comércio. Como nós falamos lá, que o comércio era a ideologia de Lúcifer. Ele estava se colocando como uma opção de adoração, e ele queria ser igual ao Altíssimo, e ele propôs isso a muitos. Ele era mentiroso, homicida, não se firmou na verdade. O propósito era esse, era fazer com que os anjos escolhessem o melhor para eles, meios de Deus realizar os seus propósitos. Qual era nessa dispensação, nesse tempo em que os anjos governavam essa terra e o universo? Quais eram os meios de Deus para realizar esses propósitos? Deus deu caminhos para os anjos andarem. Veja que está escrito lá em Ezequiel que Lúcifer andou perfeito nos seus caminhos até que achou iniquidade nele, e depois ele andou no caminho da iniquidade. Então Deus deu caminhos para os anjos, Deus deu liberdade, Deus deu escolha para esses seres angelicais, esses dominadores, esses que tinham tronos, esses príncipes, esses nomes de autoridade. Deus, Ele deu caminhos. Vocês sigam os seus caminhos. Eu já orientei vocês, eu dei a tarefa, eu dei a missão, revelei quem eu sou. Vocês sigam o caminho. Eu não vou fazer com que vocês me sirvam por obrigação, eu não vou fazer vocês me sirvam por medo, eu não vou exigir que vocês me sirvam e me adorem. Vocês têm caminhos a seguir, vocês têm caminhos. Quando Deus diz que eles tinham caminhos, que Lúcifer andou nos seus caminhos, era a liberdade que Deus estava dando a esses seres para andarem nos seus próprios caminhos. Qual foi o fracasso? Gente, o fracasso foi que... qual foi o fracasso, né? 1/3 de toda a terra foi destruída. 1/3 dos anjos, né? Aqui diz aqui a Bíblia, né, que 1/3 dos anjos eles caíram. E olha esse texto aqui de Judas, né, Judas 1:6. Os anjos que não guardaram seu principado. Vejam, tá? Anjos que eram príncipes, e eles não guardaram o principado, mas deixaram sua própria habitação. Olha, eles tinham a habitação deles, os tronos deles, os lugares específicos para eles estarem. Diz aqui que eles deixaram, que eles abandonaram a sua própria habitação. Ele os tem confinado na escuridão e em prisões eternas até o dia daquele grande dia. Olha só. Então veja que houve anjos que
deixou o seu principado. Agora em Apocalipse aqui, né, está falando que eles deixou a habitação deles, eles deixou os lugares onde Deus estipulou para eles ficarem, eles deixou também o céu, quando eles deixaram a sua habitação, porque ainda que eles tinham lugares e tronos específicos, como Lúcifer tinha o seu trono na terra original, isso é muito claro, dá a entender pelos textos de Isaías e os textos de Ezequiel. Ele deixou o lugar da sua habitação, eles tinham acesso ao céu, mas eles preferiram deixar, eles tinham tudo e eles preferiram deixar esse tudo. Agora Apocalipse capítulo 12, verso 4 diz assim: sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-o sobre a terra. Veja que o dragão que era Lúcifer, que se tornou Satanás, ele arrastou uma terça parte. Ele arrastou uma terça parte dos anjos. Agora o texto de Jeremias, capítulo 4, verso 23 a 26, nós gravamos um vídeo a respeito disso também. Se você não lembra, seria bom você voltar. Tem esse texto de Jeremias ali. Diz que não havia nenhum homem na terra, que os montes estavam tremendo, que havia muitas coisas acontecendo, não havia animal, não havia luz, não havia homens, não havia cidades, não havia nações, porque possivelmente ele tenha levado toda a terra com ele, ele debilitava as nações, ele comercializou nos santuários da terra e ele debilitou aquelas nações, portanto eles fracassaram, o mundo original fracassou, a dispensação dos anjos, uma terça parte dos anjos deixou seu principado, seguiu Lúcifer, fracassou, a terra fracassou. Qual é o castigo? Olha só, Deus preparou o inferno. Veja que em Mateus, né? Deus preparou o inferno. Quando Deus preparou o inferno? Deus preparou o inferno já quando Lúcifer caiu e a terra original passou a ser a terra caótica. Foi ali que Deus preparou o inferno. Agora veja, Mateus 25, 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, preparado para o adversário, o acusador. O inferno, o lago de enxofre e fogo, foi preparado para o diabo e seus anjos. Essa é uma terça parte. Então o castigo foi esse, preparou o castigo eterno. Agora, qual foi a provisão de Deus nesse tempo? A provisão de Deus, como que Deus lidou com essa rebelião, como que Deus ele agiu com essa maneira dos anjos fracassarem, uma boa parte das criações fracassarem, como que Deus tentou reatar ou tentou fazer com que eles se arrependessem? Porque você sabe que Deus, em todas as eras, em todos os tempos, Deus tem tratado com misericórdia, e quando as pessoas, os homens, eles fracassam, sempre Deus dá um escape, Deus dá uma solução, Deus sempre dá uma alternativa, mesmo que você escolheu errado. Se você quiser voltar, Deus dá uma maneira que todos podem voltar. Então, qual que é a provisão de Deus? Foi dado muito tempo para se arrependerem. Veja que eles tiveram muito tempo para quê? Para arrepender. Ou seja, não foi assim: Lúcifer colocou no coração de se rebelar contra Deus, de colocar o seu trono no Monte Santo do Senhor, e aí foi 2 segundos, acabou tudo, Deus já descobriu, Deus interceptou. Não, houve um tempo, houve muito tempo para quê? Para que eles se arrependessem. Houve um tempo, porque ele convenceu uma terça parte dos anjos. De 3 anjos ele convenceu um. Ou seja, ele teve que conversar muito com esses anjos, explicar, comercializar a sua ideia. Não foi de uma hora para outra, né? Demorou, foi tempo, foi gasto ali tempo, energia. Ele era muito sábio, sabedoria, muito poder de convencimento, mentira, muita mentira. E ele foi matando as coisas, ele é homicida, ele debilitou as nações, ele corrompeu os santuários. Veja que a palavra santuário está no plural, lá em Ezequiel, ou seja, muitos santuários, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele tinha que ir de um lugar para o outro.
ele subia aos céus e convencia anjos do céu. Ele ia aos tronos criados e tentava convencer aos tronos criados, aos príncipes, aos dominadores, às autoridades, aos poderes. Ele tentou fazer isso com todas as criaturas, aos homens nos santuários aqui da terra. Ou seja, foi muito tempo, e durante esse muito tempo Deus foi dando a corda para ele, mas foi dando tempo para que houvesse uma maneira de voltar. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 21, diz assim: conjure-te diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Paulo está dizendo de anjos eleitos, ou seja, anjos que foram eleitos, anjos que foram testados, que passaram no propósito, que não fracassaram, que não receberam o castigo de Deus e que continuaram na provisão de Deus. Eles foram eleitos. Por que eles foram eleitos? Porque eles se manteram fiéis diante da rebelião de Lúcifer e diante dos anjos que deixaram o seu principado. Os anjos que deixaram o seu principado juntamente com Lúcifer, juntamente com o querubim ungido, eles caíram, eles tentaram convencer os outros anjos. Todos os outros anjos foram convidados a segui-lo, porém eles foram eleitos. E como eles foram escolhidos e eleitos? Pela sua escolha. Eles escolheram, ou seja, Deus deu a escolha para eles e eles escolheram continuar no caminho. Deus deu caminhos para eles e eles preferiram continuar nesses caminhos. Agora, os que não andaram no caminho, foi dado tempo para eles se arrepender. É igual Judas, o mesmo tratamento foi dado com Judas. Ele foi escolhido e Jesus estava sempre ali dizendo que alguém trairia, e foi dado tempo para ele, foi dado toques para ele. Sabia que ele era ladrão, sabia que ele roubava a bolsa e Jesus nunca falou. Ou seja, sempre foi dado tempo para Judas. Foi mostrado para Judas várias coisas, os milagres, as palavras, os sinais, os prodígios, as maravilhas, as grandezas. Então Judas estava sendo ministrado a sair do seu propósito de traição, e ele preferiu o caminho da traição. Isso aconteceu também com Lúcifer e com todos os anjos. Havia sinais na adoração, no trono de Deus, na condução das coisas. E nesse tempo, porque Lúcifer sempre soube que Deus é onisciente, que Deus sabe tudo. E Lúcifer sabia que Deus sabia. Isso já é um motivo dele se arrepender, porque se Deus sabia e não fez nada contra ele, já é um motivo no coração dele para ele voltar atrás. Bom, alguém diz assim: então se houve todo esse tempo, e se nesse todo tempo Lúcifer se arrependesse? Bom, se Lúcifer se arrependesse, com certeza Deus teria dado a ele uma provisão de salvação. Jesus, eu estou falando isso agora especulando, mas é uma boa especulação, não é uma má especulação que eu vou falar agora, mas Jesus possivelmente teria morrido na cruz também por Lúcifer, porque ele teria contraído o pecado, e Jesus teria morrido na cruz por ele também, se ele tivesse com o tempo voltado atrás. Mas nós sabemos que ele não voltou, nós sabemos que os anjos não voltou, nós sabemos que os anjos preferiu sair e ir embora da sua habitação, deixar os tronos e viver aos comandos de Satanás. Então assim acabou a dispensação dos anjos, e aquela terra que era uma das centrais, nós não sabemos quais outras, mas uma das centrais era a terra original. Essa terra original ela foi julgada e houve um caos, e por isso em Gênesis, no capítulo 1, no verso 2, está dizendo assim: e a terra estava sem forma e vazia, e a terra se tornou, e a terra era sem forma e vazia, e essa sem forma, esse vácuo que existia, esse dilúvio que houve nessa terra foi proveniente do fracasso de uma grande parte desses anjos, da dispensação dos anjos, e eles foram jogados na terra. Sim, eles foram jogados na terra
e a terra foi julgada por causa do fracasso, do castigo, e esse castigo foi sobre a terra, sobre eles, e essa terra se tornou um caos, a terra caótica, e o inferno foi preparado para Lúcifer, que hoje é diabo, Satanás e seus anjos. Você possa continuar conosco nos próximos vídeos, você vai entender melhor todas as coisas.